Senhor José Lopes, um outro leitor de Força TV, pergunta: como um militante de PSV, me está preocupado com a situação de nepotismo na Cabo Verde, com nomeações na boletim oficial. O que o PSV está querendo para garantir que esse, como militante de PSV, tenha a mesma oportunidade para exercer cargo dentro do partido? Cima outros também, em vez de nomear na base de amiguismo ou não, laços familiares e opinião. Bom, Sr. José Lopes, primeiro tinha que dizer quais é que as casos, né? Ele disse ali, mas aí na boletim oficial, por acaso põe uma lista de nomes, mas que foi no boletim oficial saiu centenas e milhares de nomes. E não te considerar que é todo cidadão cabo-verdiano é cidadão de Porto inteiro. Independentemente de ser amigo, família ou outra relação pessoal. Cabo Verde é uma sociedade pequena. E, sim, a gente a dizer, numa sociedade pequena, não tem que aproveitar tudo competência, tudo capacidade que tem na base da ética e na base da igualdade de oportunidades. Nós, na PICV, desde que no governo, preciso dizer isso e ficar claro, não dizer que não queria governar de forma diferente, não queria governar de forma diferente, não queria dizer que nosso governo é um governo para cabo-verdianos, que é um governo de PICV, é um governo para cabo-verdianos, quer seja de PICV, quer seja da MPD, quer do CID. Foi isso que não dizer sempre, foi isso que não afirmasse sempre. E tem sido isso que não deixou de fazer. Nós sabemos que o governo é acusado muitas vezes de discriminação, aliás, a oposição de fazer esse jogo fortemente. Nós sabemos que a administração pública é acusada de partidarização, mas isso não vai avaliar. E quando o grupo de cabo-verdianos, quando eles fazem esse tipo de apreciação, para tentar identificar que a gente, e para tentar estudiar se efetivamente é assim, ou se que a gente surgir no meio de dezenas de milhares de pessoas. Porque nomeações é centenas e milhares de pessoas. Se nas centenas de milhares de pessoas surgir 10 ou 20, que é para boca poder dizer que os 10 ou 20 que pode proteger e que os outros milhares boca está proteger. Num dos casos concretos que põe naquela lista, que não é uma lista grande, por exemplo, aponta o fato de filho de primeiro-ministro, José Maria Neves, é bem de curso dele, eu recebi um estágio na Bolsa de Valores, eu comecei a pagar, segundo as palavras, cerca de 200 contos mensal, mas tinha jovens na Cabo Verde, há muito tempo na Cabo Verde que tem trabalho, que vem de curso de trabalho. E caso também de irmão de primeiro-ministro, que nomeou como presidente de TACV. Não tem caso de filho do primeiro-ministro que dá vantagens sobre outros jovens, ou na caso de que as vendas, o homem pode ser competente, mas nunca sei, então você sabe, o senhor esclarece aquele caso. Aquele caso, o único que é presente. Não, de acordo, de acordo. Primeira pergunta que me pôs, que o facto de mim ser filho de primeiro-ministro, ou de mim ser irmão de primeiro-ministro, traz vantagem em relação a qualquer cabo-verdiano. Essa é a primeira pergunta que me pôs. Segunda questão. Quem é que avalia a competência de filho de primeiro-ministro e quem é que avalia a competência de irmão de primeiro-ministro? Porque quando nós falamos de filho de primeiro-ministro na Bolsa de Valores, é preciso perguntar a gestores da Bolsa de Valores, temos gestão. Gestores da Bolsa de Valores, por que eles contrataram? E naturalmente, cada um tem a sua resposta. Certeza, se os contrataram, que ele está a preencher requisitos, ele tinha capacidade para ser contratado no quadro de muitos outros jovens. Essa questão ali de dizer que Manuel Boa foi contratado em detrimento de outros não é verdade. Isso não pode ser verdade. Porque contratação é feita também na base ou é de concurso ou é de seleção. Seja concurso, seja seleção, gestão daquela empresa que é a Bolsa de Valores, naturalmente, tive em conta critérios objetivos. Nesse caso, naquele caso de ser... Não, nunca te responder, que ali é preciso perguntar a gestão da Bolsa de Valores. Não tem de responder teoricamente. Porque em termos... Mas não tem de falar, por exemplo, na prática ele faz. Sim, mas aquele nunca pode tratar no jornal. Nunca pode tratar no jornal. Não, mas aquele é um curso público, não dá chamar público, tem direito de sangue sobre isso. Mas tem direito a trabalho ou não tem direito a trabalho? Ele tem direito de trabalho, se muito jovem, aquele outro jovem que está lá há muitos anos sem trabalho. Mas quem é que dizer como é que a gente tem a mesma competência, tem a mesma capacidade? A questão que ninguém nunca poderia responder, é uma questão teórica. Ninguém só me responder teoricamente. Porque só me podia responder se me tivesse dados que está dizendo. Aquele fulano, aquele senhor que é filho do primeiro-ministro foi contratado e se capacidade, ele tinha menos capacidade ou igual capacidade que um conjunto de outros que também candidataram que foi estacionado, mas aquele nunca teve. E para saber o que acontecer. Portanto, ninguém pode comentar algo
começou apenas só porque a mulher escrito no papel que a filha do primeiro-ministro foi contratado. O senhor se pressupõe, mas houve um concurso público aberto a tudo? Ainda dá uma opinião teórica. Agora, se tem dados mais, me achava que era bom pedir esclarecimentos à gestão de Bolsa Valores, porque Bolsa Valores é uma empresa autónoma, ele que é Estado, ele que é Governo, empresa autónoma, ele está financeira, ele está a gerir seu património na base do seu estatuto, isto é se chegar às provas. Portanto, se tem algum problema, de facto, que se perguntar. Quanto à questão da TSB, de facto, lá a designação já era governo. A designação é do governo, foi designado um gestor, ele tem provas dadas, ele passava várias empresas. Ele passava para a empresa, ele tem provas dadas de sua capacidade de gestão, ele foi colocado naquela empresa. Sim, outros, mas acima ele tem um conjunto de outros que foi colocado também no conjunto de outros. Se, quanto ao tipo de avaliação, ninguém, de que maneira como pode avaliar? Quem escolher como presidente? Ele escolha de competência do governo. Escolha de presidente do Conselho de Administração da empresa pública é de competência do governo. Nesse caso concreto, de competência do Ministro de Tutela, que é Ministro de Infraestruturas e Transportes. Escolher no quadro de gestores em Cabo Verde, independentemente de ser irmão ou não irmão do Sr. Primeiro-Ministro. Mas essa é uma questão aqui. Se vamos dizer que cabo-verdianos não é pouco. E se, por exemplo, no quadro de gestores, se não tem 20 ou 30 gestores, vão ter que escolher um. Se calhar num irmão ou num primo ou um sobrinho de Armindo Maurício ou do Zé Maria Neves, calhou, mas é um cabo-verdiano, foi colocado lá na base da sua competência, na base da sua experiência e na base do seu conhecimento. Tá bom. Ok, então não avança numa questão que aconteceu na semana passada, onde o Sr. Primeiro-Ministro estava com certa indignação e critica a posição do MPD em relação a empresários portugueses na Cabo Verde. Que a MPD tem critica, mas todo o serviço público tem também com um monte de empresários portugueses, mas tem a ordem de Primeiro-Ministro português, mas obras financiadas por dinheiro português deve dar a empresas portuguesas. E, de facto, algumas empresas portuguesas têm estado a ganhar, a maioria das estão a ganhar concursos públicos, nesse caso, de estradas e assim por diante. Então, nos pergunta, será que não tem uma maneira, no 90, quando o Sr. Primeiro-Ministro candidatava, e criticava a MPD, tinha uma MPD que vendeva o país para portugueses, vendeva terra para portugueses e italianos, mas hoje já fez a ser a situação contrária. Como o senhor te explica aquele caso ali? Não, cada coisa explicada no seu momento, né? Cada coisa explicada no seu momento. E cada momento tem uma explicação. Qual é a explicação daquele momento? Nesse momento disse o que é que não tem. O governo português teve sempre uma boa parceria com o governo de Cabo Verde. Mas em vários domínios. E, nesse momento, tem, de facto, uma intensificação dessa cooperação e dessa parceria, porque não estou a evoluir de cooperação para parceria. Neste momento é parceria também entre empresas, cabo-verdianas e empresas portuguesas. E tem um conjunto de créditos que é posto à disposição do governo de Cabo Verde para aplicar na infraestruturação do país. Tem créditos que é colocado para construção de portos, portanto, nesse momento assim, não de construir portos de Palmeira, porto de Praia, porto de Fogo, porto de Brava, porto de Sá. E um bom bolo desse capital é financiado por esse crédito português, assim como tem estradas, tem barragens e água, e agora surgiu o programa Casa para Todos. Também, que só Casa para Todos tem um bolo de cerca de 200 milhões de euros Cabo Verde. Nesse conjunto de créditos, tem um conjunto de negociações que é feito no governo português e nas empresas portuguesas. E o governo português tem posto à disposição de Cabo Verde esses montantes. Evidentemente que ele põe algumas condições, que é empresas portuguesas participar maioritariamente neste concurso, em conjunto mais empresas cabo-verdianas e um conjunto de produtos que é investido nestas mesmas infraestruturas também ser fornecido para Portugal. E Cabo Verde, como é evidente, fica com a infraestrutura, fica com o porto, fica com a estrada, fica com casas para os pobres e faz essa negociação. A MPD do Tchac, isto é grave. O Tchac é grave porque ele também invoca um conjunto de razões que são razões de ordem politiqueira e não razões de ordem desenvolvimentista. E nós, o governo de Cabo Verde,
tem garoto toda essa relação, essa parceria ao governo português, para benefício do povo cabo-verdiano, mesmo que haja um outro aspecto que seja discutível. Como em tudo, há sempre coisas discutíveis. Então, o que é que eu tenho nesse momento? Que efetivamente não se compreende. É um partido político que tem intenção de ser alternativa ao poder. Está permanentemente mesmo, e nos jornais, e no Parlamento, e em praça pública, de denunciar empresas portuguesas e de pôr em causa o governo de Portugal por causa desse crédito que ficou à disposição de Cabo Verde. Não é normal porque não sei o que é parcerias estratégicas. E parcerias estratégicas a dizer respeito ao desenvolvimento atual e futuro. E se eventualmente a MPD for poder nos próximos tempos, é evidente que isto vai continuar a negociar a imagem esse mesmo governo de Portugal. Porque os governos, as pessoas passam, mas os governos ficam. São as mesmas instituições. E assim como a MPD teve boa relação com o governo português na década de 90, não te pensar que o governo do PICV assumir e continuar com essa mesma boa relação com o governo português e com empresas portuguesas, naturalmente, se algum dia a MPD ganhar a eleição, evidentemente tem que continuar essa mesma boa relação. Agora, pergunta depois, de que maneira que querem continuar essa boa relação? Se nesse momento, por tudo e por nada, te atingir diretamente empresários portugueses, governantes portugueses, dirigentes portugueses e, naturalmente, população portuguesa. Não, que foi isso que PSB fez em 2000, quando eles acusam a MPD de vender a terra a empresários portugueses? Nem para dizer se é assim ou se não é assim, porque... Não, mas houve situação similar. Não, só terminar. Ainda que haja esse entendimento, um erro que justifica o fim. A democracia cabo-verdiana, felizmente, tem estado a melhorar continuamente. As relações de Cabo Verde com o mundo têm estado a melhorar continuamente. O crédito de Cabo Verde na relação no exterior é cada vez mais firme e é cada vez mais forte. Naturalmente, sendo o crédito a nossa principal fonte de financiamento do desenvolvimento, é evidente que não tem que garantir agora e não tem que garantir depois. E a MPD já tem maturidade suficiente para entender que é assim. Independentemente das questões individuais, das questões politiqueiras, já é tempo de nós tudo entender que efetivamente relações institucionais que podem ser tratadas na base da politiquice, mas tem que ser tratado com sentido de responsabilidade, com sentido de respeito pela diferença, mas sobretudo tentando sempre garantir futuro. E nós, na Cabo Verde, não queremos garantir futuro. Eu não estou a dizer que não queremos ser um país desenvolvido, não queremos ser um país infraestruturado, não queremos combater a pobreza, não queremos continuar a combater desemprego, mas não continuar a combater desemprego e combater pobreza, não tem que desenvolver Cabo Verde, não tem em todos os setores da economia. E para isso, nós tudo temos que estar engajados de forma responsável. Tem elementos no desenvolvimento que não tem que estar de acordo, independentemente das divergências político-partidárias. Tem um conjunto de elementos que não tem que estar de acordo. O desenvolvimento de Cabo Verde é um daqueles que não tem que estar de acordo em vários domínios. Política de imigração não tem que estar de acordo em vários domínios. Há um conjunto de outros setores que também, e mesmo em termos de parcerias, não tem que estar de acordo, ainda que nunca completamente envolvido no tudo para nós a dizer respeito. Esse é que não creio, esse é que não creio, esse é que não achar que partidos políticos, a população cabo-verdiana, nós todos temos que engajar nesse processo global que é bem do futuro de Cabo Verde e Cabo Verde.